Olá! Hoje vamos gravar mais um vídeo da nossa série Princípios, e o princípio que nós vamos tratar hoje é o princípio do autogoverno cristão. E para falar desse princípio, nós vamos partir da ideia de que todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Portanto, todos nós possuímos o Imago Dei. E o que é Imago Dei? É a doutrina de que todos fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O que isso significa? Que o princípio de autogoverno começa com Deus reinando internamente no meu coração ou no coração de todo o cristão. Portanto, quando pode existir autogoverno não cristão, né? Por restrições, por leis, né? Por outras formas de me autogovernar, me fazer parar. Mas o autogoverno cristão, ele é desenvolvido, né? Ele é algo assim que ele vem, é comportamental e vem sendo desenvolvido, ele precisa ser desenvolvido com a ajuda do Espírito Santo de Deus, né? Ele é o que nós chamamos de domínio próprio, ele tem tudo a ver com o domínio próprio, ele é um fruto do Espírito. Para que haja uma verdadeira liberdade, o homem deve ser governado internamente pelo Espírito Santo de Deus, né? Não só por forças externas, mas pela força interna, pelo Espírito Santo de Deus. E uma coisa interessante que disse um pastor puritano em 1654. Ele já falava muito lindamente sobre o autogoverno. O pastor Hugo Grotius, né? Ele fala o seguinte, olha que interessante. Ninguém sabe governar um reino a menos que saiba administrar uma província. Nem tampouco pode governar uma província aquele que não ordena uma cidade. E nem pode ordenar uma cidade aquele que não sabe regulamentar uma vila e que não pode guiar uma família. Nem pode o homem governar bem uma família se não governa a si próprio. Nem mesmo pode governar a si próprio, a menos que a sua razão seja senhor e vontade e apetite seus vassalos. Nem pode a razão dominar a menos que seja ela mesma governada por Deus e totalmente obediente a Ele. Então, gente, o autogoverno são as leis de Deus gravadas, imprimidas, impressas no meu coração. E é isso que nós temos que ensinar, as leis do Senhor, impressa no coração de nossos adolescentes, de nossas crianças. Mas para isso, ela tem que estar primeiramente impressa no meu coração, né? Na minha vida, né? A cruz tem que ser o meu alvo e o meu foco. Aí eu vou deixar Deus me governar internamente, né? Tem um versículo que ele fala muito sobre essa aliança, Jeremias 31:33, ele fala, mas essa é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a inscreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, a pergunta que eu faço e que nós devemos fazer a nós mesmos, para sabermos se nós temos o autogoverno cristão, é: quem ou o que é o Senhor da minha vida, o Senhor do meu pensar, o Senhor do meu raciocinar hoje? Quem é o Senhor da minha vida? A quem eu estou respondendo? Qual a filosofia que está dominando a minha vida? Quais são as ideias que estão dominando a minha vida? São as ideias do Senhor? São as ideias bíblicas, cristãs? Aí eu vou ter um autogoverno cristão,
né? Quem está no controle da minha vida? Sou eu mesmo? Eu com as minhas vontades, com as minhas razões? Ou é o Senhor? Aí eu vou ter uma resposta para um autogoverno, né? Então, quem está no trono da sua vida? É Cristo ou é você mesmo? Respondendo essa pergunta, você vai saber se você está tendo um autogoverno cristão ou simplesmente você está tendo um autogoverno humanista, né? Você cumpre as leis, as regras, as normas da sociedade, porque elas são as leis e as regras e as normas da sociedade. Né? Você pensa como a mídia te leva a pensar, você pensa como o mundo te leva a pensar, ou o teu pensamento é diferenciado em cima de todos os assuntos, né? Sejam eles políticos, sociais, até de próprio divertimento, de tipos de filmes que eu vejo, de tipos de coisas que eu gosto. Isso é o autogoverno cristão. Como eu ajo, como eu levo a minha vida, certo? E tem uma reflexão que eu gostaria de deixar hoje para vocês, né, tirada daquela apostila da Elvia. Ela nos leva a pensar sobre uma coisa muito interessante para você refletir. Como você se autogoverna diante de uma situação no seu trabalho na qual você é pressionado? Seja no trabalho, na vida, na escola, na família, como que você reage diante de pressão? Né? Aí nós vamos ter uma ideia de quem é que nos governa, né? E uma outra ideia é assim, ó. Faça uma pesquisa bíblica, procure textos que falem sobre dinheiro. Este é um bom começo para que a sua mente seja renovada e exerça o autogoverno nesta área. Pode ser em outra área que você tenha dificuldade, né? Mas a ideia é sobre dinheiro, porque o dinheiro é algo muito importante, que mexe muito conosco, né? E Deus quer nos ensinar muito, ter autogoverno sobre as nossas finanças, sobre os nosso dinheiro, sobre o nosso dia a dia. E ela nos ensina muita coisa, né? E então essa é uma ideia. Mas se você quiser fazer uma pesquisa sobre outro assunto, faça pesquisas bíblicas sobre os assuntos que você tem dificuldade, que você está tendo dificuldades de entender. Faz uma pesquisa bíblica e procura ver o que Deus pensa sobre este assunto, certo? Então essa é uma ideia e uma sugestão para você fazer essa semana. Tá? Uma atividade. Vamos fazer pesquisas bíblicas sobre assuntos que sejam relevantes para nós. E fique com Deus. Até uma próxima.